sem ondas Jesus dormia, na embarcação a vagar, e os seus discípulos bem perto iam talvez a cantar. Não há temor, há temor, há temor, Cristo nos tem em sua mão, quando Ele está junto de nós. Até o mar escuta-lhe a voz. Mas no momento do céu cair, forte procela no mar, e eis que os discípulos clamaram para Jesus despertar. Desperto, Cristo ordenou ao céu para procela acalmar, e a voz de Cristo ficaram tranquilos o céu e o mar. Oh, não devemos temer também, nem os protestos do mar. Jesus viaja conosco, nada nos há de faltar. Não há temor, há temor, há temor, Cristo nos tem em sua mão, quando Ele está junto de nós. Não há temor, há temor, há temor, Cristo nos tem em sua mão, quando Ele está junto de nós. Até o mar escuta-lhe a O Senhor é a força da nossa vida. Nós agradecemos mais uma vez ao Senhor por podermos ler essa Bíblia de uma forma coletiva. Isto quer dizer, centenas de pessoas juntas, crentes em Jesus. Escritura esta, ó Pai, que fundamenta a oração do cristão.
E pedimos então a Deus para aceitar a nossa fé nessa Escritura, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Deus querido, de joelhos eu te peço. Ó Pai, aceita minha humilde oração. Vem consolar meu coração que está aflito. Eu sempre espero pela tua compaixão. Eu sei que sou um pecador, querido mestre, mas tu tiveste viu cuidado sobre mim. E minha oração eu sei, tu não esquece, e perdoado eu entrarei no teu porvir. Se em mim, Senhor, notar qualquer tristeza, não me abandones pela tua compaixão. Faças que eu saiba semear o amor por ódio, onde a vingança eu consiga dar perdão. Eu sei que sou um pecador, querido mestre, mas tu tiveste viu cuidado sobre mim. E minha oração eu sei, tu não esquece, e perdoado eu entrarei no teu porvir. O irmão Brana sofreu muito aquela condição de perder a voz quando ele chegava no leste, lá em Jeffersonville, desde que ele perdeu os seus cabelos. Então, lá no oeste, ele se dava muito bem, que o clima é bem seco, é de deserto. Porém, no leste, lá em Jeffersonville, Indiana, é úmido. É um clima úmido mesmo. Assim que ele ia se aproximando de Jeffersonville,
ele sofria uma agressão terrível do clima, não é? E tem coisas que a gente parece que sofre alguma semelhança do que o profeta sofreu. Não digo somente eu, mas todos da noiva de Jesus Cristo. Mesmo assentados, eu quero que vocês observem essa leitura aqui de Marcos, São Marcos, capítulo 11. E não espero obedecer um tema baseado na leitura. Simplesmente dei vontade de ler esta passagem bíblica. São Marcos, capítulo 11. E começa com a figueira que secou, né? Porque Jesus não encontrou fruto nela e falou a palavra e ela morreu. A partir do verso 12. Né? E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Ficou com fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas. Agora, é interessante isso aqui, observe como que ele fez de vermelho, porque não era tempo de figos. Então, foi ele quem criou a figueira com aquela circunstância. Não era tempo de figos. Eu não vou perguntar para ele por que ele fez isso. Eu sei que está escrito. E às vezes nos adverte. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Ouviram. É claro que ouviram. Eles estavam juntos, Jesus olhou, não viu figos, porque não era tempo de figos. Então Jesus pega e fala essa palavra falada. Nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Casa de oração? Podia ele dizer assim, casa de discurso? Casa de louvor? Casa de pregação mesmo? Da pregação? Mas ele disse: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Está escrito, não? Por isso ele fez a interrogação. Não está escrito? Porque está escrito. Mas vós a tendes feito covil de ladrões.
E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, para matar a Jesus. Pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca de sua doutrina. Então eles tinham medo de matá-lo. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Que coisa esquisita, né? Na nossa linguagem. Não era tempo de figo, porque não encontrou figos, secou-se desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Agora vem. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Tende fé em Deus. Tende fé em Deus que vocês vão amaldiçoar a figueira todo dia. Não é bem assim. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Ele tomou aquele fato, aquele acontecimento, para levar os seus discípulos, nos levar ao extremo da fé. Ao extremo. Porque encarando a coisa da maneira física, veja só, remover montanhas. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis. Aí fica mais fácil, porque você não precisa de transportar uma montanha, aquele morro ali. Você não precisa tirá-lo dali. Você não tem figueira para amaldiçoar e ela secar. Considerando assim, nós temos que enfrentar coisas muito mais, digamos, insignificantes até, simples, bem menores. Bem menores, não tem nem comparação, é claro. Vamos analisar dentro do natural. Porque senão nós vamos fazer como a mulher que queria tirar a montanha da porta da sua casa, da fazenda. E leu essa escritura e orou, e no outro dia cedo, ela saiu na janela, a montanha estava lá, ela disse: eu sabia que não ia sair. Então, a primeira lição, o primeiro marco está aqui. Pequenas coisas que estão nos colocando tensos, estão comprimindo pressão comprimida. Jesus conclui esse texto dizendo: e quando estiverdes orando, perdoai. O termo, ele sempre trabalhou com isso, né? Quando ele falou de oração, ele falou sempre de perdoar. Se tem alguma coisa contra alguém, você perdoa,
ou vocês perdoem, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Porque não vai dizer que vocês não têm ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então, você prepara a lavoura para plantar, e aduba, e assim por diante. E você prepara também o seu espírito para orar. Sob as bases que Jesus nos deu. É claro que senão nós vamos perder tempo. As condições que ele estabeleceu para que possamos ser vencedores. E lembrando desse pique, desse destaque, deixa a montanha, a física, a montanha, deixa a figueira. Pelo contrário, a gente tivesse uma figueira, a gente fazia o contrário, não ia botar adubo no pé dela, se precisar de água, ia jogar água, etc. Então, deixa. É coisa muito menor comparada, proporcionalmente falando, às vezes, muito pior. Por quê? Trata-se realmente de vencer a si próprio. Mudar natureza. É como a montanha, não resta dúvida, porque Pedro disse, da natureza herdada como tradição. Essa natureza herdada dos pais. Mudar. Transportar, mudar, tirar de lugar, jogar fora, matar, morrer, para trazer fruto do Espírito. O profeta pergunta, será que estamos realmente interessados? Esse aqui é o problema. Profundamente interessados. Daí então, veja, circunstâncias associadas, bombardeando a natureza que herdamos dos nossos pais. E isso, então, é como um fogo aquecendo uma panela de pressão. Foi na mensagem deixando escapar a pressão. A partir do parágrafo 34. Assim, então, eu pensei, o que eu poderia falar a esta congregação? O quê? O que eu devo falar? Eu pensei, bem, eles provavelmente estão treinados em tudo. E o que eu vou falar para eles? Porque, na verdade, dentro do natural, até uma criança, você vai falar com ela, ela já sabe e sabe mais do que você. Ele disse, uma adolescente, ela acha que sabe mais do que seus pais, que já viveram tantos e tantos anos sofrendo experiências. O adolescente. Mas falaram um povo treinado. Falaram o quê? Mas bem treinado, sem dúvida, é a expressão dele. Mas existe uma pressão sobre o povo hoje. Existe uma pressão sobre o povo hoje. Antecipando
as coisas, nós vamos encontrar um meio de abrir o nosso coração, cantando. Cantando, louvando, dando glórias, louvores a Deus, comportamento que para muitos que estão fora daquilo, estranham. Até a gente mesmo, até o crente, o outro crente pode não entender. Porque então você suspira com o nome de Jesus e lhe dá glória, sem mais, sem menos, você está falando glória a Jesus. Amém. Jesus. Bom, antecipando isso aí. Existe uma pressão sobre o povo hoje. Então a pressão está sobre as crianças. Lá no berço. Uma pressão que ela não pode expressar a não ser através do choro. Ela tem dor de ouvidos. E muitas delas não sabem dizer que seus coraçãozinhos estão doendo. Porque elas estão entrando, chegando, aterrissando num mundo cuja atmosfera é agressiva. E logo ali no vizinho, ou dentro da própria casa, ou na porta do hospital, passa um carro com um som de uma altura tremenda. No vizinho, dentro de casa, e a criança lá no berço. Ela não sabe orar. Ela não sabe cantar. Ela só sabe chorar. E essa pressão não tem limite. Ela não tem linha de idade. Ela não tem linha de classes. Pobres, ricas, sábias, indoutas, cores. Pressão não tem nenhum respeito de pessoas. Não tem. Se nós passarmos a analisar realmente o que é isto, o que significa isto, à luz da palavra, nós procuraríamos poupar uns aos outros. Poupar ao marido, poupar a esposa, poupar ao pai, à mãe, poupar os filhos próprios. Você poupa seu marido. Você poupa sua esposa. Poupa o irmão. Mesmo de coisas que não tem como deixar de falar. Morreu. Partiu. E essa pressão não tem limite, viu? Ou quaisquer linhas, barreiras, classes. Ela não tem linha de idade. Ela não tem nenhum respeito de pessoa. Ela está sobre o jovem e o idoso, bom e mau. Pressão está sobre todos. Pressão. Nós estamos vivendo numa era neurótica. Diz assim:
ele, com esse comportamento, um tanto flutuante, sabe por quê? Ele esteve na guerra, ele tem neurose de guerra. É um neurótico? Sim. Por quê? Antes de ir para a guerra, ele não era assim. Mas depois que ele volta da guerra, esteve sob tiroteios, sangue, ver colegas morrendo e coisa. Então ele vem com neurose de guerra. Mas e agora? Não é uma guerra de trocas de bombas. E por que tantas pessoas com neurose? Neurose de quê? De guerra? Então nós não podemos, definitivamente, compreendendo isso aqui, uma mensagem como esta, deixando escapar a pressão, tendo a revelação, que é normal, natural, se vê assim, ó, no dia a dia. Não vamos condenar ninguém, porque também não podemos ser condenados. Neuroses e neuroses. Tensão nervosa. Depressões. Fuga da realidade. Fugindo da realidade, fugindo da velhice, fugindo do cansaço. Não existe fonte maior do que turismo hoje. Por quê? Fugindo. Fuga. Todos estão correndo aqui e indo ali e indo a parte alguma. Isto é simplesmente para esse tipo de era. Esta é a nossa era. E eu sei que esta igreja seria contaminada com isto. Ele estava falando para a sua igreja. Igreja do irmão Brana. A igreja dele, gerada ali, alimentada por ele pessoalmente. E eu sei que esta igreja seria contaminada com isto, como toda parte está contaminada com isto. Pressão. O tabernáculo está contaminado com isto. Agora, se o tabernáculo Brana ali, de Afonso, estava contaminado com isto, e este? E os que estão me ouvindo? E os lares? E sua casa? Qual é o lucro, qual é a vantagem de tomar um conhecimento como este? Você deixará, na expressão antiga, de dar murros em pontas de faca. Murro em ponta de faca. Então, se nós termos um pouco, cada um tiver um pouquinho de controle, então poderemos nos ajudar coletivamente. Aí Paulo entra dizendo, suportando
suportando uns aos outros. Eu tenho que ser suportado. Você tem que ser suportada, mas você tem que suportar também. Tem que suportar a escola, tem que suportar a empresa, o trabalho, tem que suportar o trânsito. Interessante. Você pode observar. Aqueles que viveram mais um pouquinho atrás aqui, qualquer engarrafamento era buzina, estridente, gritos e coisas. Hoje já não está mais assim. Adianta? Adianta? Você desce a Avenida Anhanguera aqui de manhã, e por volta das 7h30, 8 horas, a Castelo Branco. Adianta você ficar pá! Há mais algum tempo atrás, quando o trânsito era bem mais versátil, bem mais livre, qualquer embaraçozinho, cuidado, hein? O tabernáculo está contaminado com isto. Todos os lugares, o mundo inteiro. Vai lá para o mato, passa a noite no mato, você vê a pressão. As pessoas que são calmas, que não são explosivas, implodem, elas implodem, porque aquilo fica por dentro, fechado. Outros, bem, tudo bem. É um dia de pressão, apressam, 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 correm, apressam, apressam, apressam. O chinês diz, a filosofia chinesa, é melhor você zangado comigo do que eu zangado com você. Apressam, apressam e apressam. E tudo tem que ser com pressa, a toque de botão. É a informática. Quanto mais tem, mais se exige. Dirigem a 90 milhas por hora. 90 milhas. Chegam em casa para jantar e esperam 2 horas até que fique pronto. 2 horas. Esperando depois. Ele disse em outra mensagem que eles passam, zum, feito um doido, para ali na esquina e pronto. Esta é a hora. É naquela correria e rapidez. Isto coloca você numa tensão nervosa. A esposa diz alguma coisa, um pouquinho contrária, você quer soltar-se. Mau humor, fica mal-humorado. O marido diz alguma coisa, você bate seu pé, ele diz, para ele ir lá para a sala, oh, minha mola não, vai lá para a sala, por favor. Bem, agora, marido, eu não quero nenhuma palavra com você, viu? Vai para fora. Oh, esposo, eu estou tão nervoso. Por quê? O que há? Aqui na mensagem, uma igreja enganada pelo mundo, 76 e 77. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Tabernáculo brana,
tabernáculo da fé, o ismo mundano está se arrastando entre vocês. O modernismo vai entrando entre vocês. E acerca disto? Tem vocês exposto o seu segredo? Tem vocês exposto aquele segredo que Deus lhes deu quando vocês estavam se espojando ali na serragem há anos atrás, molhando a serragem com lágrimas? Tem vocês deixado isto rastejar com adoração social e formal? Trocando por tudo isto? Vocês estão ficando modernos? O que se sucedeu com vocês? Deus pode vir e operar milagres e ir diretamente pela audiência e dizer às pessoas os segredos de seus corações e mensagem fazendo a mesma coisa aqui. Segredos de seus corações e tudo mais, e curar o enfermo e aflito e fazer sinais e maravilhas e pregar a sua palavra tão duramente quanto eles possam pelo Espírito Santo. E as pessoas dizem: bem, eu suponho que isso está bem. Nós gostamos de ouvir isto de vez em quando, se nós não estamos muito cansados. Isso é o tabernáculo Brana. Isto é o tabernáculo Brana. Ele não estava falando de outros lá fora, não. Os filisteus vêm sobre ti. Quando costumava haver isto? Quando a pregação da palavra e os velhos santos com lágrimas em seus olhos levantavam e andavam soluçando, possivelmente não dizendo uma palavra, somente andando em volta e chorando todo o tempo. 2 ou 3 vezes se assentavam-se tão cheios do Espírito Santo. A palavra os alimentava, a palavra os acalmava. O louvor os alegrava. As reuniões do Espírito, aleluia, os descansava. O homem não viverá somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Os filisteus vêm sobre ti. Tabernáculo Brana, tabernáculo da fé. Mas fica aquilo, essa marca. Não é a montanha, o morro. Não é a figueira que você tem que amaldiçoar, morrer. Não. Dá glória a Deus. Ore ao Senhor, um pouquinho só. Você diz: eu creio nisso, eu creio, Senhor, eu creio. Digam todos: eu creio. A irmã Hatmuser disse para o irmão Brana: eu creio, irmão Brana. Eu creio nisso, irmão Brana. Isto alimenta, isso descansa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Isso descansa, isso escapa a pressão. Aleluia, aleluia. Jesus, 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 Jesus vivo, aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, oh meu Deus, aleluia. Jesus,
Jesus. 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 Ah, vem o alívio. O alívio vem. Vem o alívio, o alívio. Deixe escapar a pressão. Deixe escapar a pressão. É isso. Alivia, sim, alivia. Aleluia. 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 Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios neste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas.
basta dizer que ama a Jesus e os feitos seus, sem obedecer. Não basta dizer que acredita em Deus, dizer e não ouvi-lo, amar e não servi-lo, é pura ilusão. Amá-lo é preciso, dizer em são juízo, mas com o coração. Se você pode dizer comigo, então diga bem forte: eu sei em quem eu tenho crido, Ele é a minha sorte. Se vier o sofrimento, eu creio que não muda o meu propósito. Sei que poderoso Ele é pra guardar o meu depósito. Eu posso dizer que amo a Jesus e tudo que Ele faz, pois tenho vida nova, minha consciência prova que tenho a sua paz. Escuto a sua voz e digo logo após: eis-me aqui, Senhor. Toma meu coração e nessa oração transbordo de amor. Se você pode dizer comigo, então diga bem forte: eu sei em quem eu tenho crido, Ele é a minha sorte. Se vier o sofrimento, eu creio que não muda o meu propósito. Sei que poderoso Ele é pra guardar o meu depósito. Não canso de clamar, clamar pra receber, como foi no passado. Te peço ajoelhado poder para vencer. As lutas são tão grandes, mas sempre firme estou, clamando ao Senhor, o bom Consolador, vem logo me atender. Clamando ao Senhor, o bom Consolador, vem logo me atender. Que Deus seja louvado, assim eu gritarei, porque livre estou, não sou apenas servo, mas sou filho do Rei. Que Deus seja louvado, assim eu gritarei, porque livre estou, não sou apenas servo, mas sou filho do Rei.
sempre esperarei. Seu amor é sincero, com toda fé espero a volta do meu rei. Se o mundo desabar, jamais me abalarei. Que Deus seja louvado, sou bem-aventurado, porque sou filho do rei. Que Deus seja louvado, sou bem-aventurado, porque sou filho do rei. Que Deus seja louvado, assim eu gritarei, porque livre estou, não sou apenas servo, mas sou filho do rei. Que Deus seja louvado, assim eu gritarei, porque livre estou, não sou apenas servo, mas sou filho do rei.